Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um breve review da Bíblia de Estudo Despertar. Essa daqui está na nova tradução na linguagem de hoje. Aqui, Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui na lombada. Aqui, o símbolo da NTLH, Bíblia de Estudo Despertar, SBB. Aqui atrás, a gente tem o ISBN dessa Bíblia, tá? Bem, ela está em azul marinho, numa capa simulando couro. Aquela capa mais durinha, ela não é maleável, tá? Aqui a gente tem o hot stamping dela, tá em prata, né? Então é azul com prata. Ela não tem pintura no corte, tá? Então ela tá branquinha, papel normal. E vamos abrir ela para ver como... vamos ver o tamanho dela. Eu achei ela grande, tá? Ela é uma Bíblia com 18 centímetros de largura por 24 de comprimento. E de espessura, não é tão espessa, tá? Por ser uma Bíblia de estudo, até que ela é razoável. 3 centímetros. Então, é isso. Medidas... Agora vamos abrir ela. Aqui encadernação normal, padrão, tá? Simples. Papel cartão grosso. Aqui folha de rosto. Bíblia de Estudo Despertar. Nova tradução na linguagem de hoje. Sociedade Bíblica do Brasil. A princípio, ó, o papel dela é o papel Bíblia padrão da SBB, muito bom. De excelente qualidade. Aqui a gente tem a ficha catalográfica dela. Nova tradução na linguagem de hoje, 2000. O título em inglês dela está aqui, a Life Recovery Bible, que é propriedade, né, da Tyndale House Publishers. Ela é de 92 essa versão. A versão em português, que é a Portuguese Edition de 2005, pela Sociedade Bíblica do Brasil, com permissão da Tyndale House Publishers. E... ok, que mais? Bíblia de Estudo Despertar. Tradução, projeto gráfico, edição e diagramação da Sociedade Bíblica do Brasil. E é isso. Aqui já deu para visualizar a ficha catalográfica completa. Aqui no conteúdo, a gente tem a apresentação, prefácio para a nova tradução na linguagem de hoje, guia do usuário, aí temos um vocabulário, índice de tópicos, índice dos perfis de recuperação, índice das meditações sobre os 12 passos, índice das meditações sobre os princípios de recuperação, índice das meditações sobre a oração da serenidade, índice das reflexões sobre recuperação, aí leia a Bíblia em um ano, quadro histórico da Bíblia, tabela de pesos, dinheiros e medidas e mapas ao final. Então aqui a gente já tem o índice do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A apresentação, vou dar uma lida aqui para que vocês compreendam qual é o foco dessa Bíblia de estudo, tá? A Bíblia é o melhor livro sobre recuperação que já foi escrito. Em suas páginas, vemos que Deus preparou um plano para a recuperação do seu povo e da sua criação. Encontramos inúmeros indivíduos que enfrentaram sofrimentos em sua vida e que foram restaurados por meio da sabedoria e do poder de Deus. Encontramos o Deus que está esperando todos nós, de braços abertos, para que voltemos para Ele, busquemos a sua vontade e recuperemos a vida maravilhosa que Ele tem para cada um de nós. Muitos de nós estamos apenas despertando para o fato de que a recuperação é uma parte essencial na vida de cada um. É um processo simples, mas desafiador. Buscar diariamente a vontade de Deus para a nossa vida, em vez de procurar seguir o nosso próprio caminho. Recuperação é deixar Deus fazer por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos, ao mesmo tempo em que tomamos as medidas necessárias para chegar cada vez mais perto do nosso Criador e Redentor. Todos nós precisamos participar desse projeto.
Faz parte da natureza do ser humano. Vamos juntos nessa caminhada em direção à cura, em busca de forças que encontramos não em nós mesmos, mas em Deus, quando confiamos nele e permitimos que ele dirija as nossas decisões e os nossos planos. Nessa caminhada, passaremos pelos 12 passos e por outros materiais preparados para nos ajudar a manter o foco nas provisões que o nosso poderoso Deus oferece para a recuperação. A Bíblia de Estudo Despertar vai enriquecer nossa experiência e expandir nosso entendimento a respeito do Deus que nos ama e que enviou seu Filho para morrer, a fim de que nós possamos ser restaurados. Sem Deus não há recuperação, apenas desapontamentos e repetidas falhas. Oramos para que os recursos contidos nessas páginas ajudem todos a entender melhor quem Deus é e como Ele quer nos curar e nos restaurar. Aqui a gente tem o prefácio da NTLH. Tá colado aqui ou não? Não. Aqui a gente tem notas sobre auxílios. É interessante, tá, gente? Sempre que você compre uma Bíblia de estudo, dá uma olhada legal nessa parte aqui, justamente para ver o que a Bíblia tem de melhor para nos ajudar nos estudos, na nossa leitura diária e tudo mais. O que a gente pode extrair de melhor dela, ok? Então aqui a gente tem o guia do usuário, a gente tem aqui planos de leitura, perfis de recuperação. Nesse recurso encontramos 60 perfis que falam sobre indivíduos e seus relacionamentos a partir dos quais são tiradas lições importantes para a recuperação. Para procurar os perfis incluídos, veja a lista de perfis de recuperação na página 1553. Vamos dar uma olhada lá? Deve ser bem no finzinho da Bíblia. 1553. 30, 34, 51. Aqui a gente já está dentro, ó. 1553. Aqui está falando que é página 1553, tá? Só que na realidade está na página 1561, esse índice dos perfis de recuperação. Então aqui a gente tem exemplos de recuperação. Vamos ver aqui. Paulo 1263. Vamos dar uma olhada. Vai estar aqui dentro. 1249. Passei. Aqui, ó. Saulo, o fariseu, mais tarde chamado de Paulo, era exemplar no seu fervor religioso e apoiava as suas convicções com ações imediatas e dedicadas. Ninguém podia duvidar da sua sinceridade. A sua prioridade era erradicar a Igreja de Jesus Cristo, pois ele pensava que isso era o que Deus queria que ele fizesse. Perseguia os primeiros cristãos furiosamente. Um dia, Jesus confrontou esse orgulhoso líder religioso no caminho para Damasco. Ele interveio na vida de Saulo quando este vivia movido por um fanatismo religioso radical. Embora Deus tenha cegado Saulo fisicamente, deu a ele uma visão espiritual muito clara. Em um momento, Saulo se humilhou e começou a andar no caminho para a recuperação. Deus o libertou da mentalidade legalista que havia controlado a sua vida. Saulo havia experimentado o poder transformador de Deus, com o mesmo tipo de dedicação e intensidade que antes havia mostrado. Como fariseu, Saulo, agora chamado de Paulo, saiu para anunciar ao mundo a respeito de Jesus Cristo. Suportou enfermidades, rejeição e repetidos ataques contra a sua vida, com o objetivo de levar a mensagem do perdão de Deus às pessoas necessitadas. Falou diante de judeus, gregos e romanos. Defendeu a sua fé perante reis e imperadores, quando a sua vida estava chegando ao fim.
a maioria do mundo mediterrâneo havia sido alcançada com o Evangelho. Esse homem, antes um fariseu, transformou-se no missionário mais importante da igreja primitiva. Quando nos alegramos com a transformação na vida de Paulo, é importante que recordemos que essa mudança aconteceu por causa da maravilhosa graça de Deus. Originalmente, ele era muito disfuncional, movido pela sua paixão mal orientada. Como resultado da sua conversão, porém, foi libertado das suas atitudes e condutas enfermas. Nós também podemos experimentar essa graça de Deus transformadora e libertadora. Podemos ser curados e transformados sem importar quão escuro seja o nosso passado ou quão grandes tenham sido os nossos erros. Muito bom, viu? Bem legal. Vamos voltar lá para o começo para darmos sequência. Cadê? Era aqui que eu estava? Guia do usuário, plano de leitura? Aqui, ó. Aqui, na realidade, é a página 1561 para chegar naquele índice. Aí tem material introdutório para os livros bíblicos, que são introduções, visão geral, pontos principais, temas sobre recuperação. Aí tem notas e comentários sobre recuperação, tá? Isso daqui é uma das partes que a gente tem que ler com mais... ler bem, entender bem realmente, para que a gente possa extrair o máximo dessa Bíblia, ok? Aqui a gente tem os 12 passos. Os 12 passos utilizados no plano de leitura com meditações sobre os 12 passos foram adaptados a partir dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, usados aqui com permissão dos Alcoólicos Anônimos. Essa permissão não significa que o AA revisou e aprovou o conteúdo desta publicação, nem que o AA concorda com o ponto de vista aqui expresso. Então aqui, ó, eu vou ler para vocês os 12 passos adaptados, tá? Aqui são os do AA e aqui adaptados para essa Bíblia de estudo. Então, 1. Admitimos que éramos impotentes perante nossas dependências, que tínhamos perdido o domínio sobre nossa vida. 2. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir a mensagem a outros e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. E é isso, gente. Vamos agora aqui adentrar ao Antigo Testamento. Ó, como eu falei, tá? Ó, a capa, ela é durinha. E eu abri ela e ela ficou. Lógico que quando a gente fecha... Deixa eu colocar a caneta aqui. Ela vai ficar um pouco assim, mas se você chegar e colocar alguma coisa em cima, pesada, ela vai voltar ao normal, tá? Bem, uma coisa que eu tenho que falar é que a letra dela, apesar de ser uma impressão forte, é pequena, tá? Ela não tem uma letra grande. Apesar de ser uma Bíblia grande, ela não tem a letra grande, não. Aqui é pequenininha, aqui já tá mais de pequena para média.
Tá vendo? O texto bíblico em si está num tamanho médio também. Não está tão ruim de enxergar, mas aqui ainda é um pouquinho mais clara, né? Os estudos, pelo que eu vi, são mais escuros na impressão, mas uma diagramação muito boa, bonita, né? Bem legal mesmo, ó. Bem diagramada. É uma Bíblia que abre bem. Vamos ver se realmente ela abre. Abre aí e fica, tá vendo? De boa. Ou seja, a gente não tem que rasgar ela para realmente conseguir ler aqui no meio dela. Então, normal. Com relação a papel, impressão, diagramação, muito boa. Não tenho o que falar dela não. Agora, adentrando aqui ao Antigo Testamento, a gente tem então o livro de Gênesis. Tem umas páginas que tá meio que... Tem uma arte, né? Um tipo de um grafismo aqui que é bonito. Bem legal. É todo livro, tá? No início dele tem isso, ó. Aqui, ó. Mesma coisa, tá vendo? Ah, não, aqui é um estudo, ó. Esperança. Leia Lamentações 3, 1, 26. Então, começando o livro de Gênesis, a gente tem aqui uma breve introdução do livro. A gente tem a visão geral do livro. Pontos principais, vou dar uma lida aqui, tá? Propósito: contar sobre o começo das coisas, inclusive oportunidades e dificuldades humanas, e mostrar que as soluções de Deus são as únicas que funcionam. O autor: Moisés. Destinatários: o povo de Israel. Data: os capítulos 1 a 11 tratam do passado, o qual é impossível ser datado. Os acontecimentos dos capítulos 12 a 50 podem ser datados entre os anos 2000 a 1800 a.C., aproximadamente. O livro possivelmente tenha sido escrito depois de 1445 a.C. Contexto: Mesopotâmia, então Canaã, finalmente Egito. Versículo principal: Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. 15:6. Acontecimentos principais: criação, queda, dilúvio, Torre de Babel. Personagens principais: Abraão, Isaque, Jacó e José. Vamos agora adentrar realmente ao livro. A gente tem aqui ainda, temas sobre recuperação. Uma criação boa. Todas as coisas criadas por Deus são descritas como boas, com exceção ao fato de que Adão estava só. Realmente, o isolamento de Adão é a única coisa nos primeiros 2 capítulos de Gênesis que Deus considerou um problema. Quando Deus criou uma companheira para o homem, ele ficou satisfeito com tudo na sua criação. Pelo fato de Deus ter ficado satisfeito com o que havia criado, ele permaneceu envolvido com a criação, mesmo depois da desobediência de Adão e Eva. De fato, desde a queda, Deus tem procurado endireitar as coisas novamente. A nossa pecaminosidade sempre nos distancia de Deus e distorce a maneira como Deus deseja que nós sejamos. Mas recuperação sempre envolve crescimento em direção ao alvo original traçado por Deus para a raça humana. Ao progredirmos na recuperação, tomamos parte na recriação que Deus faz de nosso mundo caído. Tá? Aí tem uma sequência, tá? Só que se eu ler tudo vai ficar muito longo o vídeo. Então aqui agora eu vou ler um trechinho, tá, do começo de Gênesis, para que vocês compreendam como que é a versão NTLH, que é uma versão bem contemporânea, de bem fácil entendimento, tá? Então vamos lá. Capítulo 1. A criação do universo e da raça humana. No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em 2 partes. E assim aconteceu.
Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Eu vou dar uma lida aqui também nessa nota de rodapé. 1:4. Deus estava satisfeito com a sua criação. Declarou que era boa. Deus fazia uma parada de vez em quando para aprovar o que havia planejado e criado. Aí tem 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 25, 31. Muitos dos nossos problemas e dependências provêm do mau uso da boa criação de Deus. Recuperação, às vezes, envolve descobrir as coisas boas que usamos mal e aprender como usufruí-las da maneira como Deus quer. 1:24. A frase "e assim aconteceu" também em 1:9 a 12, 14 e 15 mostra-nos que a atividade criativa de Deus foi realizada em plena conformidade com as especificações originalmente planejadas. Deus realiza a sua vontade com exatidão e precisão. Isso nos assegura que os bons desejos que Deus tem para nós podem se realizar com a mesma exatidão. Agora nós vamos para o primeiro quadrinho de estudos, vamos falar assim, tá? Vamos ler aqui, ó. O plano de leitura com meditações sobre os princípios da recuperação começa aqui. Então o começo tá aqui, tá? Então o primeiro, autopercepção. Leia Gênesis 1, 26 a 31. Se vivermos aprisionados em nossos comportamentos compulsionados por algum tempo, é provável que encontremos mais coisas ruins do que boas dentro de nós. Muitos de nós costumamos ver a vida em termos de tudo ou nada. Como resultado, quem sabe achamos que todos somos ruins, mas em recuperação, necessitamos de uma compreensão equilibrada de nós. Precisamos ver que, ao lado dos aspectos ruins, também somos dotados de coisas boas. Não é uma proposta de isto ou aquilo. Uma visão equilibrada de nossa pessoa nos ajudará a compreendermos melhor nossas faltas, bem como nos dará maior esperança em nosso potencial. No final do 5º dia da criação, Deus havia criado tudo, menos as primeiras pessoas. A Bíblia nos conta que, quando ele olhou para o que havia feito até então, Deus viu que o que havia feito era bom. Então Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Gênesis 1, 25 e de 27 a 31. Deus fez distinção entre os seres humanos e o restante da criação. Ele nos fez parecidos com ele, com capacidades muito maiores do que aquelas dos animais. Deus estava e está muito entusiasmado conosco. Ele nos deu habilidades e responsabilidades para espelharmos a própria natureza dele em toda a criação. Quando nos criou, ele estava orgulhoso com o que havia feito. Embora tenhamos uma natureza pecaminosa em consequência da queda em pecado, também temos de lembrar que fomos criados parecidos com Deus. Há excelência e dignidade inerentes no ser humano que deviam nos levar a ponderar nosso potencial para o bem ou para o mal. E é isso, gente. Cheguei aqui nessa parte. Tem... acho que é o primeiro perfil aqui, né? Que seria do ser humano, Adão e Eva. Saindo do esconderijo, passo 4. Deixa eu ver um negócio. Cadê o passo 1, 2, 3? Passo 4.
fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Vamos voltar naqueles 12 passos? Cadê? Aqui. Ah, tá. Não tá na ordem, tá? Então o 4 tá aqui, ó. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, certo? Então vai chegar mais para frente e você vai se deparar com mais desses passos aqui. Acredito eu que não esteja em ordem. Pelo que eu vi, não tá. Seguindo, mais perfil aqui. Caim e Abel. Noé e filhos. Pontos fortes e realizações, pontos fracos e falhas, lições para a nossa vida. Versículo principal. Uma coisa que eu ia esquecendo de mostrar para vocês é isso daqui também, ó. Ele tem referências cruzadas, tá? Então, deixa eu achar aqui. Será que dá? Deixa eu tentar dar um zoom um pouquinho só para mostrar. Aqui é uma letra bem pequena. Aumentei demais. Aqui acho que já dá. Tá vendo, ó? Aqui. 12:1. Tem um númerozinho 33. Então aqui no 12:1. Cadê? Aqui, ó, 33, tá? Então a referência cruzada está em Atos 7, 2-3, em Hebreus 11:8. Então, com relação a esse texto, ó, certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Vamos lá. Atos 7, 2 e 3. Atos 7, 2 e 3. Aqui. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Tá? Então a referência ela está levando para um outro texto que trata com relação a esse mesmo assunto, ok? Então, para quem estuda a palavra em si, as referências cruzadas são de grande ajuda. Deixa eu voltar para o zoom normal aqui, senão vai cortar um monte de coisa. Bem, Ló e família, Agar e Ismael. Ó, tá vendo um aqui, ó? Começa no 4, veio para o 1. O plano de leitura com meditações sobre os 12 passos começa aqui. Situações de perda. Leitura bíblica, Gênesis 16, de 1 a 15. Admitimos que éramos impotentes perante nossas dependências, que tínhamos perdido o domínio sobre nossa vida. Então tem aqui o começo, né? Dos 12 passos. Tem uma oração aqui. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Amém. Legal. Vamos... Deixa eu ver no final. Ó, mais um quadro de estudos aqui. Fé, aí dá também, ó, leia Gênesis 22, de 1 a 19, trata de fé. Aqui já tem o passo 6, tá vendo? Ó? Sentindo tristeza, mais perfis, Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó. Chegando no final de Gênesis. Ó, o passo 10 tá aqui, ó, limites pessoais. O passo 9, mais perfis, Jacó e filhos.
Judá e Tamar. O 5, vencendo a negação. Eu quero chegar no final de Gênesis para nós vermos se tem mais alguma coisa no final do livro. Aqui, ó. Final de Gênesis. Reflexões sobre Gênesis. Percepções sobre o nome de Deus. O nome hebraico para Deus usado em Gênesis 1:1, Elohim, demonstra o enorme poder de Deus capaz de transformar a nossa vida. Esse nome usado para Deus está no plural, significando a sua força e o seu poder. O nome também dá a entender que Deus, em certo sentido, é plural, uma comunidade para si. Veja também 1:26, 3:22 e 11:7. Porém, mesmo que esse nome esteja no plural, ele é tratado gramaticalmente no singular, revelando a natureza unificada e pessoal de Deus. Ele é onipotente em poder, mas pessoal no seu modo de agir. Ele é capaz e está disposto a prover a ajuda de que necessitamos. Ok. Então, percepções sobre o nome, né? Percepções sobre a criação de Deus. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Tem muita coisa. Percepções sobre tentação, percepções sobre pecado e suas consequências, percepções sobre Caim e Abel, sobre a vida de Noé, sobre a vida de Abraão, percepções sobre a vida de José. E aqui termina. Então tem bastante estudos, né, dentro de cada livro. Bem legal, muito bom. Vamos ver mais um. Eu costumo normalmente ir para o livro de Salmos. Deixa eu ver como é que tá. Livro de Esther. Salmos. Deixa eu ver o início. Passei. Aqui o final de Jó. Salmos, mesma coisa. Pontos principais, visão geral. Uma breve introdução. Da mesma forma. Com as notas de rodapé, com referências cruzadas. O texto bíblico está em 2 colunas. Como eu falei, a fonte está num tamanho razoável. Pelo que eu tô... Não, o livro de Salmos não dá para a gente considerar. Deixa eu ver aqui. Eu ia falar que estava versículo sobre versículo, mas não está. Que Salmos ele se dispõe a fazer dessa forma. Deixa eu achar aqui o Salmo 1 para a gente dar uma lida nele também. Primeiro livro, Salmos 1-41. Salmo 1, a verdadeira felicidade. As epígrafes estão em negrito. O número do capítulo também, tá vendo? É em negrito e numa fonte bem grande para que a gente possa achar com mais facilidade. O livro tá no canto, não tão no quanto a gente precisa para localizar com mais facilidade, mas dá para localizar. Dá para localizar, ó. Tá vendo? O livro aqui. Então, normal. E vamos lá. Salmo 1, a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo. E as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Ok. E vamos lá para o final da Bíblia para ver o que mais ela tem.
Ó, o passo 9 tá aqui, ó, um coração humilde. Bem, chegamos aqui no final já. Mais um quadro aqui, honestidade. Apocalipse 18, 19. Ó, passo 4, inventário para a recuperação. É a mesma oração, tá vendo? Ó? A mesma oração. Chegamos ao final aqui do livro de Apocalipse. Final. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui mais um quadro, perdão. Aí aqui, vocabulário. Eunuco. Homem castrado que servia de guarda das mulheres do seu dono. Chamavam-se também de eunucos alguns altos funcionários de confiança dos reis, quer esses funcionários fossem castrados ou não. Esther 2:3, Atos 8:27. Então, tá com dúvida em alguma palavra? A gente tem aqui um vocabulário. Índice de tópicos: abuso, adiamento, adicções, adoração, amor, arrependimento, arrogância, autoconfiança, bebida. Veja também dependências. Vamos direto lá? Diversão, descanso, dependências. Veja também bebida. Notas. Gênesis 23:1, aí tem uma sequência de notas aqui que tratam com relação a dependências, ok? Princípios de recuperação, a autopercepção, aqui na página 1307. Oração da serenidade, é a mesma oração, é aquela. Seguindo. É como se fosse uma concordância isso daqui, gente. Índice dos perfis de recuperação, que é aquele que está na página 1500... Deixa eu ver qual que é a página certa. 1561, não 1553. Índice das meditações sobre os 12 passos. Aí passo 1. Certo. Então esses passos eles vão estar espalhados em vários livros, tá? E aí o texto que se enquadra dentro daquele passo vai estar ao lado. Vamos ver um aqui, ó. Esperança em meio ao sofrimento. Jó 6:12-13. Peraí, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Índice das meditações sobre os princípios de recuperação. Índice das meditações sobre a oração de serenidade ou da serenidade. Índice das reflexões sobre recuperação. Aqui, leia a Bíblia em um ano. Ok. Quadro histórico da Bíblia. Bem legal também, né? Pesos, dinheiro e medidas. Mapas. Estão em preto e branco, não está naquele papel diferente.
aquele papel pochê brilhante, né, que normalmente acompanha, não tá mais simplificado, mas de qualquer forma dá para se localizar. E aqui a página final, que trata justamente da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, voltando aqui, aonde é que eu estava mesmo? Aqui, ó. Esperança em meio ao sofrimento. Livro de Jó 6, 2 a 13, página 569. Vamos lá dar uma olhada. Para finalizar. Aqui. Ok. Passo 1. Esperança em meio ao sofrimento. Leitura bíblica. Jó 6, de 2 a 13. Admitimos que éramos impotentes perante nossas dependências, que tínhamos perdido o domínio sobre nossa vida. Há ocasiões em que nós ficamos tão confusos e tão dominados pela dor em nossa vida que chegamos a desejar a morte. Não importa o que fazemos, nós somos impotentes para mudar as coisas para melhor. O peso do sofrimento e da tristeza parece pesado demais para ser suportado. Não podemos entender porque nosso coração não para e não permite a morte nos libertar. Jó sentia-se assim. Ele havia perdido tudo, mesmo tendo ele vivido uma vida correta. Seus 10 filhos estavam mortos. Ele havia perdido seus negócios, seus bens e sua saúde. E tudo isso aconteceu numa questão de dias. Só lhe restaram uma mulher de língua muito afiada para instigá-lo contra Deus e 3 amigos que o acusavam como responsável da sua própria desgraça. Jó clamava: se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. Se Deus me desse o que estou pedindo. Se Deus respondesse à minha oração. Então ele me tiraria a vida. Ele me atacaria e acabaria comigo. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que sou forte como a pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. Jó 6, 2 a 3, 8, 9 e 11, 13. Jó não sabia que o fim de sua vida seria ainda muito melhor do que o seu começo. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira, e morreu bem velho. Jó 42, de 12 a 17. Mesmo quando somos pressionados e parece que a morte é certa, ainda há esperança de que a nossa vida mude. Devemos lembrar, a vida pode ser boa novamente. Ok. E é isso, gente. Eu acho que deu para termos uma ideia da qualidade dessa Bíblia, tá? Estava esquecendo, tem um fitilho, ok? Um fitilho azul marinho para combinar com a capa. Tá aqui. Ok? E é isso. Eu queria agradecer ao irmão Rodolfo, tá? Que me deu a dica dessa Bíblia. Por quê? Porque ela tá com essa capa nova, tá? E eu vou deixar como dica para vocês justamente para comprar ela, porque ela está muito barata direto na loja oficial da SBB no Mercado Livre. Ela está custando R$ 47,92. E pelo que eu notei, a SBB está dando frete grátis para todo o Brasil, tá? Então eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nela lá. Eu peguei barata e realmente fiquei impressionado com a qualidade dela. Muito boa mesmo, tá? E obrigado, viu, irmão Rodolfo? Obrigado pela dica, que Deus abençoe sua vida e que Deus esteja sempre com você nesse propósito que Ele colocou em seu coração, esse propósito de vida que você está seguindo hoje, tá? Que Ele seja contigo, que Ele o abençoe grandemente. E é isso, gente. Chegamos ao final desse breve review da Bíblia de Estudo Despertar, ok? E é isso. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.